Já estamos aqui batendo papo, Ai, que já. delícia. Quem sabe faz ao vivo aqui. O programa é vivo assim Não é mesmo, né? gostoso? Deixa eu já mostrar meu convidado para vocês, que a gente já estava batendo É papo verdade. aqui. O professor Rui Adriano Borges Muniz, seja muito bem-vindo, professor médico também. Eu quero te agradecer por aceitar o nosso convite de ter já, né, vindo bater um papo, conversar um pouquinho sobre educação, que eu acho que é o principal ponto para uma geração bem instruída Verdade. e de sucesso, né, professor? É verdade, eu quero agradecer essa oportunidade, Bárbara, Renato, né? A Rede Mais Família, uma rede do bem, que dá boas notícias. E eu estou tendo a honra aqui de falar um pouquinho sobre educação. Eu acredito, Bárbara, Renato, que educação é tudo na vida das pessoas. O que é educação? É a área que permite a transformação, né, de um projeto de ser humano, uma criança. Ela vai se desenvolver e pode ser qualquer coisa que ela quiser. Através da educação, a gente aprende tudo para sermos astronautas. É verdade. Aprende para ser médico, aprende para ser jornalista, né? Então, a educação dá as condições para as pessoas. E todo mundo fala que educação é tudo e tem que investir. Mas na hora H, quando assume o poder, é difícil, às vezes não consegue materializar. E está tendo agora uma grande discussão aí, que foi feito um projeto de reforma né? do Me ensino conta médio. Um pouquinho. E agora mudou o governo e as pessoas começam a fazer uma pressão para cancelar essa reforma do ensino médio. Então eu queria explicar e pedir às pessoas que se despertem, né? Porque é muito importante as pessoas compreenderem o que eu vou falar aqui. No Brasil hoje tem 32 milhões de crianças fazendo o ensino fundamental. Okay. Quando chega no ensino médio, só temos 8 milhões de pessoas. Nossa. Uai, Cadê? tinha 32 milhões, menino de 6 anos até 14 anos. Certo. Sim. Aí quando o menino vai para o primeiro ano do ensino médio, ele vai com 14, 15 anos. Colegial? Que a gente Colegial, falava, que aqui em né? São Paulo fala colegial, aí só tem 8 milhões. E o que aconteceu com os outros? Por que está tanta evasão? Sabe por que é? Por quê? Porque no Brasil tem uma lei que fala que os meninos podem trabalhar a partir dos 14 anos. Aí quando chega no menino com 14, 15 anos, o que ele tem que decidir? Ele vai estudar o ensino médio ou ele vai trabalhar? Ou vai trabalhar uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra. Ou às vezes alguns conseguem conciliar. conciliar, mas é poucos. Por isso que tem essa evasão grande. Grande parte das pessoas que concluem o 9º ano, eles evadem para o trabalho. Aí ao invés de desenvolver sua capacidade de aprender uma língua, capacidade de aprender tecnologias, aprender matemática, né? Aprender as ciências da natureza. Aí ele vai, não é que é ruim, mas ele vai gastar lá 8 horas do seu dia, por exemplo, trabalhando num comércio, vai trabalhar num call center, 6 horas do seu dia. Ele cansa e ele termina evadindo da escola, não estuda. Aí o que se pensou? Aí falou assim, como é que nós vamos segurar essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, ao invés deles irem para o mundo do trabalho só e deixarem de estudar, sair do ensino médio? Aí teve uma grande ideia, fantástico, que possibilitar que esse jovem, um menino de 14, 15 anos, pudesse fazer o ensino médio e fazer um curso profissionalizante. Ai, que ótimo. Para ele fazer as duas coisas. Ele aprendeu uma profissão, então ele faz o primeiro ano, que é o básico, e no segundo ano e no terceiro, ele faz, em 2 anos, ele faz o ensino médio e faz um curso técnico. Ele pode virar técnico em radiologia, técnico em enfermagem, técnico em prótese odontológica, técnico em segurança do trabalho, técnico em eletrônica, técnico em informática. Existem mais de 200 tipos de cursos técnicos. Ele pode fazer. Ele, na escola pública, faz o ensino médio de manhã e faz um curso técnico à tarde ou à noite. Agora, claro que esse menino, para fazer o curso técnico, ele tem que ser apoiado. O que ele tem que ganhar? Tem que fazer. Aí ele vai ganhar o material didático, ele vai ganhar o uniforme, ele vai ganhar um vale transporte, né, um passe livre para que ele vá à escola. E, acima de tudo, gente, ele ganhar uma bolsa que ele fazendo o curso. É o melhor investimento que tem que ter. Vai dar para ele, assim, olha, meu amigo, você vai fazer um curso técnico, alguns cursos pagam R$300 de bolsa, outros pagam 400, outros pagam 600, outros podem pagar até um salário mínimo, R$1.300. E ele vai estar recebendo para estudar e aprender. E aprender ao mesmo tempo.
e E aprender ainda por cima ofício ajudar para dentro de casa. para dentro de casa. Ele pode ajudar a casa, pode pagar as Sim, despesas dele. sim. E ele vai formar um cidadão. Quando ele chegar com Certo. 17, 18 anos, ele já vai ganhar não mais salário mínimo. Ele é um técnico. Ele vai ganhar Sim. 2, 2, 3, 4, 5 salários mínimos. Aí, depois que ele consolidou, ele está ali firme. Agora, bom, eu sou da área, eu quero engenharia. Aí ele vai fazer um curso superior, ele até tem condição de pagar, Né? ele tem condição, ele está ganhando bem, ele vai ter condição até de formar sua família, né? É outro naipe. Então, a reforma do ensino médio possibilitou isso, ver as vocações das pessoas e apoiar as vocações das pessoas para as áreas que elas querem. Você está fazendo uma escola, um colégio estadual aqui, aí você está fazendo o ensino médio, aí você tem vocação para comunicação. Você vai fazer cursos, desenvolver sua habilidade de comunicação, de falar, de representar, de escrever. Aí, então, só que você vai fazer no contraturno, você faz esse curso técnico e você recebe uma bolsa de auxílio Perfeito. para você ter a formação. Quando ele termina os 3 anos, ele sai com o ensino médio, sai com o curso técnico, com a profissão, com estágios que ele fez, com experiência. E vai tranquilamente ter um campo Pro de mercado trabalho para ele. Mas estão É verdade. querendo mudar isso? Estão querendo Rui? mudar. Então entraram lá umas Qual pessoas. Que é a O boa argumento ruim, deles é né? assim. O argumento deles que estão querendo mudar, e eles conseguiram agora soltar uma portaria, o atual ministro da Educação, adiando a implementação, porque já implementou no primeiro ano, está agora, esse ano de 2023, é o segundo ano. Tá. Então, o primeiro ano já foi assim, esse ano, o segundo ano está ano. assim, e o ano que vem, o terceiro ano, que completaria o ciclo para entrar no aperfeiçoamento. Aí agora eles adiaram, deram mais tempo, falaram, não, vão adiar para implementar o novo ensino médio a partir daqui a um ano, vou Daqui a analisar. 2024. Por que é o argumento deles? Fala assim, não é porque as escolas não estão preparadas. Uau. As prefeituras, os estados, é muito heterogêneo. Então, quem está fazendo bem feito, e eu sou de Minas Gerais, gente, e lá em Minas Gerais, o governo atual, o governo Zema, ele criou um programa chamado Trilhas de Futuro. Já está com 75 mil alunos do ensino médio com esse programa. Legal. E vai agora para mais 75 mil, vão ter 150 mil, ainda pouco, mas é significativo. começo, né? É o começo. É o começo. Está se implantando. Aqui em São Paulo, tem certeza, São Paulo é rica, tem toda a condição de fazer a Quanta implantação. mão de obra a gente sim. precisa. Claro, de Sim, fazer. com certeza. Aqui tem uma rede de escolas técnicas do próprio governo, tem uma rede fortíssima do Sistema S, do Senai, do SESC, Sebrae, né? tem vários Tem outros, toda a condição de implementar esse programa. Então é uma decisão política. As pessoas, porque é uma coisa que foi feita pelo outro governo, aí fala, não, vamos desmanchar aqui, porque... Não vê E que os aquilo é argumentos muito são, bom, né? fala assim, não dá para implantar no Brasil todo, nós defendemos nos estruturar para implantar esse programa simultaneamente no Brasil todo. Isso nunca vai acontecer, gente. Esquece. O Brasil é heterogêneo, são 5 regiões, são 27 estados, 27 estados. cada um com a realidade. Se nós podemos fazer esse bem para a juventude de São Paulo, vamos fazer, podemos fazer para Minas, podemos fazer para o Rio de Janeiro. Para ser referência. Para ser referência. Deu certo Isso. aqui, ou erramos aqui, então vamos consertar para Então, não fazer é um programa maravilhoso, tranquilo, implantar a sonhada educação em tempo integral. O jovem faz um turno ou de manhã, ou de tarde, ou à noite, o ensino médio regular, Certo. que é o antigo científico, é o ensino médio geral. Tá. E se ele estuda de manhã, ele pode fazer o curso técnico à tarde ou à noite. Se ele faz à noite, ele pode fazer o curso técnico de manhã ou à tarde. Sempre nos 3 turnos tem a ocupação. E o aluno estuda o ensino médio e o curso técnico em 2 turnos. E no outro turno ele estuda e faz estágio. Estágio profissional para ele ter experiência. E aí consegue uma bolsa. Ah, mas quem vai pagar essa bolsa? Gente, todas as empresas vão ajudar a receber os estagiários dos cursos técnicos. Já é assim. Sim. Se você pegar aí os programas Centro de Integração Empresa e Escola, todo mundo que tem curso técnico vai lá no CIE, consegue um estágio. Pequeno aprendiz, É o né? pequeno aprendiz, existe espelhado. A iniciativa privada vai receber esses jovens
para trabalhar nas empresas, né, nos órgãos públicos, e eles vão receber a bolsa. Se o estágio máximo é 6 horas. Aí ele, com 6 horas, ele pode ganhar um salário, depende da empresa, pode pagar um salário, 2 salários, meio salário. Se o estágio é só 3 horas, ele vai pagar 25%, 50% do salário, ou do valor da bolsa do estágio. Então, eu falo que educação é tão boa, Bárbara, que tem que ser apoiada e abraçada por todos. Por todos. E as empresas, Renato, precisa dos colaboradores. Uma empresa só é boa se tem funcionário capacitado, preparado, satisfeito, feliz, não é? Como é que você vai ter um jovem, vai virar um profissional capaz? Como? Sem praticar, verdade. né? E o Rui estava comentando aqui no começo da entrevista a respeito da estatística que ele falou, né? São 32 milhões de pessoas e só 8 milhões, né, de adolescentes e jovens que estão ali estudando. Eu estou até com 2 casos. Um caso é um jovem de 16 anos e esse jovem, ele teve que tá com a condição financeira da casa dele apertada, que ele se encontrou numa situação seguinte: eu vou ter que sair do meu colegial porque eu tenho que ajudar para dentro de casa minha mãe, porque é separado do pai dele. Então ele teve que terminar, não terminou o colegial dele para poder ir trabalhar e somar com as despesas de dentro de casa. E o outro que também está querendo trabalhar, mas só que no colégio onde ele estuda é tempo integral. Começa acho que 7 horas da manhã e vai até 15 para as 6 da noite. Então são 2 situações de casos que eu sei que estão com problemas financeiros dentro de casa. Seria incrível se seria pudesse se enquadrar nessa... Isso aí, se enquadrar. E o que a gente precisa, além de ter esse projeto, Rui, o que você acha que a gente precisa mais para poder fazer esse projeto dar certo a nível Brasil todo? Olha, precisa, em primeiro lugar, boa vontade. Sim. E uma decisão política de manter uma política pública boa e adequada. É fundamental. E a sociedade se mobilizar para isso. Porque já é possível. Esses 2 casos que você citou, eu vou falar para você. A causa do desemprego é a desqualificação. Porque pessoa qualificada, pessoa preparada, ela é abençoada. Por quê? Fala assim, ela dá sorte. Não. É porque tem as oportunidades na frente dele, aí ele aproveita, que ele está preparado. Agora, a pessoa, eu não tenho preparo nenhum. O que você sabe fazer? Nada. O que você sabe fazer? E o trabalho braçal, gente, esse trabalho da força bruta, que era só do repetitivo, isso está em extinção. É realidade hoje, nós estamos no século XXI, tem aí o 5G, tem o metaverso, né? Você tem realidade ampliada, tem toda a tecnologia. Olha o que nós estamos aqui numa televisão ao vivo, bacana, falando para milhões de pessoas. Então, não há possibilidade mais para essas ocupações que são, como é que eu falo? Mecânicas, que você faz ali de repetição. Vou pegar aqui... Aquela linha de produção que a pessoa aqui, fica lá, a indústria automobilística. Uma tampinha, não existe mais. A indústria automobilística teve uma grande revolução. Se você pegar a Volkswagen, pegar a Ford, pegar qualquer dessas indústrias, antes empregavam milhares e milhares de pessoas. Aí eles desenvolveram robôs que montam o carro, que apertam o parafuso, que faz as peças. Sim. Então houve uma grande desocupação. Os bancos, antes trabalhavam só pessoas. Uma agência bancária tinha 200 funcionários, 300 funcionários. Hoje você vai numa agência bancária, tem 10 funcionários, 15, 20 funcionários. O resto é tudo tecnologia, não é? Então, como viver... fechando, né, as agências, né? Com certeza. Então, as pessoas têm que adquirir conhecimento, têm que aprender. E como que aprende? Pode aprender sozinho, pode na internet, no EAD, pode. Mas o jovem, gente, precisa da referência. Quando o menino fica só no digital, ele vive no mundo... Isso não é o mundo real. Então, nós precisamos, é a época que ele precisa conhecer a cara metade, começar a namorar. Aonde que ele faz? Pode ser na internet. Também, socializar, né? Respeitar, ouvir, aprender a conviver, aprender
Dialogar, as dificuldades, né? As pedras do caminho ele vai superar. Então, isso é fundamental que tenha. Então, Ser isso, confrontado também, Isso. dentro da sala de aula, quando, né, surge uma dúvida, não consigo aprender, então tem que pedir ajuda para o outro. Tudo isso, né? então, educação é fundamental. Todo mundo sabe disso. Então, vamos chegar. O que precisamos fazer? Então, o prefeito, né, os governadores podem tomar iniciativas de colocar a educação em 2 turnos, educação geral e educação técnica. As empresas abrirem, né, para receber esses estagiários, receber esses aprendizes e ter essa remuneração, porque eu dou uma Bolsa Família, eu vou pagar uma Bolsa Família de R$600, uma família carente, mais R$150 por cada criança menor. Bacana, vamos ajudar ali quem está precisando mesmo, porque é a questão da sobrevivência, sou a favor. Mas salvar a juventude nossa, investindo lá uma bolsa para ele de R$600, R$700, um salário mínimo, para ele estudar, é fundamental. Eu advogo que não vale a pena o jovem, nesses 2 casos que você citou, vender o seu tempo precioso para fazer ali ser um balconista. Não é que ser balconista é ruim, para ele ser um caixa de supermercado. Não é que ser caixa de supermercado é ruim. Eu estou falando que esse menino, essa moça, essa menina, pode muito mais. Sim. Se ele desenvolver o cérebro, se ele desenvolver as suas capacidades. E, gente, o tempo passa e a gente perde, é mais difícil. Você vai ensinar uma pessoa mais velha a dirigir, como é que é, Renato? Vai ensinar como é que passa a marcha, vai lá. É difícil, olha como é que ele freia brusco. É difícil aprender ali. Verdade. Ele aprende, se insistir vai aprender. Sim. Mas é muito mais fácil na idade correta. Sim, com certeza. Por exemplo, um menininho, quem tem filho pequeno? Você tem, Eu Bárbara? tenho, Qual minha idade? filha tem 6 anos. 6 anos. Mas você lembra de que idade que ela aprendeu a falar, mamãe, papai, começou a conversar? Olha, antes dela andar, antes de Então, um aninho, ela já falava alguma Pois é. coisa. Você imagina se sua criança tivesse a oportunidade de conviver num ambiente que falava inglês e português. Ou falasse francês ou espanhol ou mandarim. Você acha que ela não aprenderia, não? Com certeza. Na hora. Na A hora, mente tá até porque fresquinha. eu estou fazendo inglês depois de, né, de Velha não, senhora você é já. novona, bonita. De senhora, né? Então, e ela sempre tá perto da gente. E ela também faz na escola. E ela, assim, evoluiu muito em pouco tempo. Eu falo, ai, meu Deus, por que minha mãe não me pôs em inglês quando eu era criança? Porque já Que a mente já está fresca, está mais capacitada, então, né? Eu vou dar uma informação aqui, porque além de ser professor, Bárbara, eu sou médico. Então eu queria dar uma informação para você que é importante. Quando a criança nasce, existe um negócio chamado primeira infância. Já ouviu falar? Já. Depois é a segunda infância e depois vem a adolescência. O que é a primeira infância? É do menino de 0 até 6 anos. A rigor mesmo é até 5, é a primeira infância, porque 6 anos ele já está mudando de fase. Essa primeira infância, o cérebro termina de formar. Nós nascemos, o cérebro não está plenamente desenvolvido, vai desenvolvendo. E aí, a criança tem que ser estimulada para que as áreas do cérebro, chamadas áreas gnósticas, elas desenvolvam. E ali, o caráter, ela precisa ter boa referência, né? Boa referência do pai, da mãe, que o ídolo dela está ali. E ela desenvolve. A personalidade nossa, do ser humano, é formada até os 6 anos, sabia? Depois dos 6 anos, na segunda infância em diante, a pessoa vai aprender a acumular informações, vai acumular habilidades, desenvolver habilidades e tal. E na prática, o ciclo de vida humana, a cada 3 anos a gente muda. Então você pode olhar que de 0 a 3, a criança tem quando ela começa a ter 3 anos, ela aprende a falar, aprende a caminhar, aprende uma chave, já né? vira uma chave. Aí Sozinha depois, ela com vai 6, ela já fica pronta para aprender a escrever. Sim. Ela já está pronta Tudo ela para quer pegar. estudar, para ir para a escola, né? Vai para a escola com 6 anos, não é à toa, não. É porque ali ele tem prontidão para conviver, ele tem uma autonomia para ir ao banheiro, ele tem uma autonomia para se defender. Fazer as coisas sozinho, né? Sozinho. Então tá aí. Aí depois, com 9 anos, o menino já começa a ter outros interesses, ele já começa a perceber a diferença de sexo, tal. Tem uns Depois, que já se com sente 12 até anos, adulto. ele já é adolescente, tá tem aí dando 12 trabalho, anos, né? Tem Meu outro Deus. já Com quer... 15. São as datas, a cada Verdade. 3 anos, vai virando etapas da nossa vida. Então, gente, aí quando a gente chega com 18 anos, a gente viveu
a primeira infância, a segunda infância e a adolescência. Ali, agora ele vai para a vida adulta. Você tem que estar preparado. Você não precisa nem fazer curso superior. Se você quiser, você vai fazer curso superior. Mas aos 18 anos, teoricamente, você já deveria falar línguas, já deveria ter as habilidades tecnológicas todas, já deveria saber comunicar, saber produzir um texto, saber argumentar, a saber pensar e decidir. O ser humano, a gente fala que ele é cidadão, quando ele aprende a enxergar um cenário, analisar o cenário, perceber ali oportunidades, perceber pontos fortes, pontos fracos, né? E ele tomar uma posição, ele tomar uma decisão de caminho. Hoje, gente, os meninos que chegam de 18 anos, eu gero muito emprego e falo para vocês que eu chego lá e dou uma folha branca para a pessoa que eu vou entrevistar. Eu pergunto a ele, né? O que você pode me ajudar? Você quer um emprego para fazer o quê aqui? A maioria escreve pouquinhas linhas e devolve em branco ali. Eles não sabem. Não tem criatividade? Nem criatividade, não é porque a criatividade foi matada neles, né? A criatividade é uma das habilidades. Por isso que o menininho lá pequeno, ele tem que sonhar, ele tem que desenhar, você tem que estimular que ele faça aqueles desenhos, que ali ele está navegando. Ele fala, aqui é uma coruja, olha aqui tem uma coruja na árvore. Ele está desenhando, o desenho às vezes nem tem a coruja na árvore, mas ele está pensando que você tem que estimular isso. A criatividade é aí. Aí ele desenvolve, ele fica inteligente. Ninguém nasce inteligente não, gente. Viu, Barros? Desenvolve. Eu vi, doutor, professor... É professor Rui, mesmo, Rui. Rui, ontem uma coisa fantástica. Falam que a criança, ela tem como se fosse uma triangulação. Então, a criança, ela recebe ali a informação, ela imagina e faz daquela... o tédio, perdão. O tédio, ela imagina e brinca. É essa tríade. Verdade. Quando entra a tela, ela... tem o tédio, pega a tela, ela já brinca. Tem o tédio, ela pega a tela e ela já brinca. Ela não usa mais, as crianças de hoje, elas não têm mais essa questão que você falou, de usar a imaginação. Então, a gente está criando, crianças e adolescentes, estamos formando esses tipos de pessoas que não têm imaginação. E aí, a gente cria adultos com mais, eles são impacientes, porque eles querem tudo para agora, porque tudo já está aqui. Né? A gente cria crianças e adolescentes. Só faz as coisas por interesse. Por interesse. Nossa, o que mais... você vai me dar o que em troca? O que eu vou ganhar com isso? Então a gente vê como está uma geração deformada. Verdade. Deformada. E eu até acrescento mais, que é o seguinte, as pessoas perderam o propósito da vida, né? Sim. Então as pessoas acham que a vida é só fazer alguma coisa para eu levar vantagem, eu vou ganhar um dinheiro, e termina fracassando, nem ganha. A maioria fica pobre, né? Todo mundo quer ficar milionário, né? Então as pessoas querem uma mágica, onde eu quero ganhar um dinheiro sem trabalhar, sem esforço. Isso. Então, assim, tem muita gente até na internet que vende essa ilusão. Olha aqui, ó, você vai ganhar 1 milhão por mês, eu ganho 1 milhão por mês, você vai ganhar, faça isso, vem fazer um curso comigo, faça um curso de imersão que eu te garanto que você vai sair lá. Então, gente, a essência da vida é o propósito. Se você é de fé, meu irmão, minha irmã, tem fé, acredita em nosso Senhor Jesus Cristo, né, no nosso bom Deus lá, você pode ter certeza que Ele pôs a gente aqui por um propósito. Mas mesmo que você não seja religioso, existe uma lógica para você ser feliz nessa vida. A única lógica que existe é você ser útil ao mundo, útil às pessoas. Quem é inútil, quem não faz nada, quem fica lá, fica deprimido, fica trancado, fica no mundo paralelo, não vai. Tem que ser útil. Para você ser feliz, tem que ser útil. Sim. E para ser útil é o quê? É a essência da vida, é servir, é ter amor ao próximo, né? Fazer o bem ao outro, servir sempre. Servir até seus inimigos. Né? Quem é religioso, quem é cristão, sabe que o mandamento maior é o mandamento do amor ao nosso próximo, Deus, amor ao próximo. Nós viemos à Terra, eu sou médico, não é para cuidar de mim. Eu sou médico para cuidar das pessoas. Eu sou professor, é para dar aula para mim mesmo? Não, é para dar aula para os outros. Então, tudo na vida, vocês são jornalistas, né, são profissionais da comunicação,
é para vocês? Vocês estão falando aí para milhares de Multidão, pessoas. milhares de pessoas. Então, em síntese, nós viemos ao mundo para servir, sermos úteis. E quem é útil é feliz. Você só encontra felicidade na utilidade, no propósito de servir. Qualquer outro, as pessoas às vezes vão viver a ilusão da droga. Eu sou feliz na droga e tal. Aí daqui a pouco ele está escravo da droga, destruiu a vida dele. Sim. Aí eu vou ser feliz no sexo ali. Aí ele vai ficar vazio. Fica um vazio, né? É um vazio. verdade. Eu sou feliz no joguinho lá. Daqui a pouco ele vai ver. Aquele Tá jogo lá. já cansou Cansou não e satisfaz mais. Então é importante demais a educação despertar essa missão, esse propósito das pessoas. Nós temos que ser formados e educados para vivermos em sociedade e um ajudar o outro. Tá agora na moda de falar violência nas escolas, né? Tá, Sim, aconteceu aí. muito, né? Então eu queria dar uma contribuição aqui para as pessoas entenderem. Pensa que a violência está numa pessoa longe da gente, uma pessoa que vai invadir a escola, é um estranho que vai quebrar a escola, pular o muro, vai chegar com arma. Não é isso, gente. Nós somos presentes de Deus, nós somos espíritos, né, de Deus iluminados, aí, criados por Ele com propósito. Mas nós também somos animais. Sim. E como animais, nós temos um sistema nervoso, um sistema límbico, um sistema de glândulas, que dependendo da situação que te coloca, você reage. Então a violência, gente, ela está em nós. Está aí dentro de Bárbara, essa mulher linda, maravilhosa, está aqui Renato, um homem educado, calmo. De repente, dependendo da situação, Sim. Aquele animalzinho seu, bonitinho, que você cuida aí, que tem o maior carinho com você, aperta ele pra você ver, põe ele em risco, ele vai te morder. Ai, aquela Vai coisa, né? Qualquer Não mexe pessoa comigo. tem risco, Renato, Pinta no meu calo. ele solta uma descarga, ele Verdade. se descompensa. Então, Verdade. a violência está perto da gente. Tá. Você pode olhar quem abusa, às vezes é um pai, é um avô, é um padrasto, né? É um padre, é um pastor, é um Verdade. dentista, né? Um dentista é um médico, é um anestesista. Aquele Qualquer caso um. lá do rapaz, se eu não me engano, acho que ele tinha, eu não sei se é 24, 26 anos, que estava conversando com uma menina de 12 anos, e foram para o Maranhão, não teve uma história dessa esse dia? Não sei, Do ônibus. não vi. Fizeram uma viagem, foram até o Maranhão. Você tá Quando brincando. foi, ele viajou com a menina de 12 anos, já estava conversando com essa garota pela internet há mais de 2 anos. Quando foram averiguar a vida do rapaz, viram que era um menino calmo, tranquilo, e nunca iria imaginar que ele ia ter esse certo tipo de atitude de sequestrar a menina e levar ela de uma região, se não me engano, acho que é de Goiânia, para o Maranhão. Meu Deus. Então, a gente tem que ser, nós temos que nos vigiar os outros, uns aos outros, olhar uns aos outros, cuidar um dos outros. Você vê um menino com comportamento estranho, vai lá, dê atenção para ele, um adulto, dê atenção, porque qualquer um de nós podemos descompensar, infelizmente. Tem um caso que uma pessoa colocou fogo numa creche, lá no norte de Minas, lá na cidade de Janaúba. Você sabe quem colocou fogo na creche e mataram crianças, professores lá? Quem foi? Não. O porteiro da escola. Uau. Aquele porteiro gentil que durante muitos anos e muitos Trabalhava. dias Serviu ali. serviu e de repente ele descompensou, ele teve um problema, esse emocional do animal, né? Sim. Ele pirou e foi lá. Sabe quem foi lá no Amazonas e atingiu com a machadinha lá as crianças da escola? Não, ninguém falou, né? Pois é, mas aí tem contas, né? uma suspeita de um ex-funcionário lá. Lá nos Estados Unidos é sempre um aluno. Sempre um aluno que sofreu um aluno que foi. bullying. Alguém que tem alguma revolta. Então, a violência está perto da gente. Verdade. Não tem vacina contra a violência melhor do que o amor, não dá pra o carinho, viver numa redoma, né? atenção. verdade. Tem que cuidar um do outro, amar um ao outro, né? Para que a gente vacine contra a violência. Sim. Mas o que você traz pra gente, que é sobre a educação, sobre a formação, acho que é uma coisa que salva muita gente, né? A gente vê muitas histórias de meninos e meninas da periferia que escolheram ter uma vida diferente. Então, a pessoa né, correu atrás do estudo, Superação. conseguiu bolsa, foi ali, foi aqui. A pessoa tem hoje uma vida, né, de sucesso. Eu conheço várias pessoas, também, gente que está sim, sempre na igreja, ali, a gente chega muito a Veio, esses passa casos, muitos casos né, desses. pra gente. Então, a gente vê que a educação realmente é um caminho de
salvação, vamos dizer assim, para essa geração que vem sendo formada dessa forma assim tão maluca que está hoje no nosso verdade. mundo, né, Rui? E Não, com você não certeza. sente também, Rui, que não vamos generalizar que seja totalmente, né, um mundo espiritual, mas 50% de tudo que nós temos vivenciado, estamos passando, tem um mundo espiritual por trás. Você sente isso? Com certeza. Eu falo uma forma muito simples. Eu falo assim, as pessoas às vezes falam, expressam suas vontades, expressam seus desejos. Às vezes elas pensam, às vezes ela planeja, às vezes escreve, faz um projeto, às vezes até faz um projeto bem complexo do que ela quer fazer. Mas, em geral, as pessoas que só falam, ou que só pensam, ou que só planejam, elas não são capazes de fazer, porque elas não descobriram a força que elas têm dela. O que diferencia o ser humano de todos os outros animais? Nós temos uma consciência. E aí, você só é forte, meu amigo e minha amiga, quando você, com essa consciência que você tem, você desperta e descobre alguém muito especial que está conosco o tempo inteiro. Está num lugar muito especial aí no seu corpo, que é no seu coração. O Espírito Santo de Deus está aqui em mim. Eu tenho força se eu viver em comunhão com esse Espírito Santo. Se eu agir como Jesus agiria aqui, se eu pensar como Ele, eu sou forte, eu sou quase Deus. Eu tenho Deus dentro de mim. Sim. Se eu trabalhar em comum com Ele, em comunhão com Ele, eu realizo qualquer coisa. É verdade. Não existe nada que seja impossível de você fazer. Verdade. Qualquer coisa. Todas as dificuldades você supera. Verdade. Agora, quando você está longe dele, você está sendo mesquinho, perverso, pequeno, maltratando, perseguindo, o que acontece? Tem como ele estar perto. Você não vai para frente, querido. Aham. Você não vai para frente, você não faz nada. É verdade. Você enfraqueceu. Você é um pozinho, você não é um nada. O céu é o limite. Você é um limite. Que delícia, Professora, né? eu quero te agradecer, Rui, Nossa, querido, que palavra, né? Rui que Adriano palavra. aqui com a gente Nossa, hoje. maravilhoso. Obrigado Obrigada. a vocês. Fique Rui, sempre obrigado, à vontade. obrigado. Nosso programa está de portas abertas para te receber obrigado. quando quiser. Viu? E é isso, amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Grande abraço, gente. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Qualquer dia eu volto, hein? Volta logo, viu? Deixa suas redes sociais pra gente, contatos, enfim. Isso. Gente, eu sou o professor Rui Muniz. Se você entrar lá, eu tenho Instagram, pode mandar mensagem para mim, tem o Facebook, né? E eu trabalho em Minas Gerais, mas também trabalho aqui. Eu posso fazer meu comercial? Lógico. Pode. Então, meus campeões, olha, eu trabalho com educação. E aqui em São Paulo nós temos um centro universitário maravilhoso, chama Uni Santana, aqui pertinho dos estúdios da Rede Mais TV, né? Rede Mais Família, Uni Santana. Mas o Uni Santana é muito mais do que a sede aqui em Santana. Muito mais, lá tem todos os cursos superiores, né? Nós temos o Uni Santana à distância. Então, se você entrar aí no site www.unisantana.br, você vai acessar a todos os cursos. São mais de 60 cursos que você pode fazer da sua casa, só online. Você pode fazer um dia presencial e os outros dias online, ou pode fazer todos os dias presenciais. E melhor de tudo, Bárbara, melhor de tudo, Renato, no Uni Santana, todo mundo pode estudar. Sabe qual é o preço que você paga lá pela mensalidade? Qual? A mensalidade que você pode pagar. Nossa! A partir de R$100, você estuda qualquer curso superior. Agora, nosso programa de inclusão de alunos é o seguinte, vamos supor que tem um curso que a mensalidade é R$1.000. Todo mundo vai pagar R$1.000. Só que uns vão começar pagando 100, outros 200. À medida que você melhora de vida, você paga mais. Gente, então eu que faço um delícia. contrato com você, hoje você não ganha nada. Que delícia. Então você vai estudar pagando R$100. Daqui a pouco você vai ganhar R$500. Aí você vai pagar aumentando. 150. Delícia. 30%, você vai ganhar 1.000, você vai Babi, pagar 300. Não, Tem um convidado especial. Vamos chamar esse convidado especial? O que você acha disso, Rinaldo? Seu Rinaldo, o que você acha disso? Ô Renato, ô Bárbara, vocês estão aí no palco com uma das maiores feras que eu posso conhecer nesse país. Médico, professor, ultra mega capacitado, meu amigo, meu irmão, me dá esse privilégio de ser amigo dele.
uma pessoa da mais alta qualidade. Vocês estão ensinando para o Brasil e eu aprendendo aqui junto. Eu falei, pode passar o horário do programa começar, porque aí tem muito conteúdo e nós não podemos deixar o telespectador ser privado dessa presença tão querida que é o Rui Muniz. Então, só tem uma condição, acabando o programa aí, ô Rui, você precisa dar um pulo aqui, que eu quero você aqui também com a gente, tá? É só essa condição, viu? Seu Rinaldi, eu já estou conversando aqui com a Bárbara a respeito de novas faculdades. Eu vou fazer uma, a Bárbara vai fazer outra lá no... Já quer me pôr pra estudar, já, Renato, né? Você vai ser uma alegria, viu? Rapaz, só pode falar de algo quem conhece muito. Só pode falar de algo quem começou a carreira passando em primeiro lugar nas universidades de medicina, como ele passou. Uau. Como é que ele começou a carreira ensinando os alunos? Ele começou a carreira sendo primeiro lugar num ano de medicina, depois, no ano seguinte, primeiro lugar novamente, e a propaganda da universidade dele era o seguinte: se você quer passar, como eu passei, vem para a minha universidade. E assim ele começou, pequeno, lá em Minas Gerais, em Montes Claros. Mas os anos foram se passando, hoje ele é um grande empresário, tem diversas universidades, e o DNA, os valores que ele de fato implementou na vida e na carreira dele, é o que ele passa para os seus alunos. E é por isso que não é rasgação de confete, você sabe que eu não faço isso com ninguém, Sim. mas é uma admiração real da pessoa, do ser humano, do profissional e de um homem que faz o nosso país melhor, porque à medida que ele é esse ser humano incrível, que ele ensina, à medida que ele leva educação de qualidade para as pessoas, de uma forma que as pessoas conseguem pagar, porque ele desenvolve isso, programas de maneira que a pessoa consegue pagar, que era o que ele estava explicando. O aluno começa pagando um pouco menos, à medida que vai ganhando dinheiro, paga um pouco mais. Então eu só posso dizer que vocês estão aí no palco, e é por isso que eu intervi no programa de vocês, com um ser humano maravilhoso, um exemplo para o nosso país. Rui Muniz. Minhas palmas para você. Não vale, viu, gente? Porque o Rinaldi é nosso amigo, né? Eu a conheci já há bastante tempo e o admiro profundamente, porque o Rinaldi tem isso que eu falei para vocês. Ele tem um propósito. Então ele ele tem um sonho, ele é um artista e a vida dele foi levar a alegria, levar o entretenimento, o conhecimento, começando pelas crianças, mas para as famílias brasileiras. E essa rede Mais Família precisa ser muito abençoada, gente. Ter muita audiência para crescer e chegar em todo o Brasil. Essa mensagem maravilhosa aí do nosso irmão aí, Rinaldi Faria. Amém. Rui Muniz, Obrigado. muito obrigada. Daqui a pouquinho você vai estar lá no Entre Nós com o Renato e nós vamos Babi, nos despedir aqui verdade. agora. Até amanhã, se Um Deus beijo. quiser, a partir das 15 horas ao vivo. Obrigada, Beijo. gente. Até amanhã. Obrigada, Rui. Obrigado, Tchau, tchau. Bárbara. Obrigado, Renato.